E levantando os olhos, Jesus começou a dizer: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E ele segue: bem-aventurados os que têm fome, os que choram, os que são perseguidos. Jesus faz esse belo discurso das bem-aventuranças. Aqui está no Evangelho de São Lucas. No Evangelho de São Mateus ele é mais amplo ainda. Bom, até aqui, belíssimas palavras de Jesus. Nós podemos imaginar as pessoas escutando esse discurso, o coração delas tendo aquela paz, aquela alegria de escutar da boca de Jesus essas palavras. Mas aí, em determinado momento, Jesus muda o tom. Olha a diferença. Muda o tom e muda o conteúdo. Primeiro ele está falando, bem-aventurados, e vai poético, que o Senhor fala. De repente, mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. O Senhor mudou totalmente o tom, o sentido, o conteúdo do que ele estava dizendo. Por que será essa mudança de Jesus? Como eu disse na introdução, Lucas disse o seguinte: Jesus, quando ele desceu na planície, tinha gente de todos os lugares, e São Lucas faz questão de dizer que tinha gente de Jerusalém e da Judéia. Jerusalém era a capital social, política e econômica do povo judeu na época. Quer dizer, continua sendo hoje uma capital religiosa. Não é Tel Aviv que é a capital política dos judeus, mas enfim, na época Jerusalém. Com certeza, naquela multidão que Jesus olhava ali, e se hoje nós estamos em bastante nessa igreja, a igreja está meio pequena aqui, estamos todos abafados com calor, faz parte, mas Jesus olhava para uma enorme multidão. E ao ver aquela multidão, Jesus, ele é cheio do Espírito Santo. Esse Espírito que nós estávamos rezando agora, queira Deus que nós tenhamos 0,05%, 1% que Jesus tinha do Espírito Santo. Está ótimo, vamos ser santos. Jesus cheio do Espírito Santo, ele olha para aquela multidão. Ao mesmo tempo que Jesus vê uma multidão, Jesus vê olho no olho também. Jesus não vê só uma multidão. E nunca Jesus vê só uma multidão. Jesus vê olho no olho. Jesus conhece cada coração que está ali. Jesus está cheio do Espírito Santo. E naquele olhar de Jesus, com certeza ele viu basicamente dois tipos de pessoas. Jesus viu ali pessoas que estavam também olhando para ele, naquela expectativa de ouvir a sua palavra, naquele desejo: nossa, o que ele vai falar para nós agora? O que ele vai transmitir para nós agora? Com certeza tinham pessoas ali que estavam na sua simplicidade, até com fome, com sede, com fome, mas eles tinham que estar ali para realmente ouvir o Mestre. Então Jesus viu essas pessoas. Jesus olhava em cada um e ele percebia isso muito claro. Mas com certeza também, ao olhar nessa multidão e ao olhar um por um, Jesus viu aqueles que estavam com aquela cara com aquele olhar de julgamento, com aquele olhar de prepotência do narizinho empinado. Por isso que eu falei que Lucas destaca Jerusalém. Jerusalém era a capital. Quem morava em Jerusalém eram os importantes. Claro que tinham pobres em Jerusalém, pessoas simples também. Mas em Jerusalém tinham os políticos, em Jerusalém tinham os bambambãs. E na época nós sabemos que era toda uma tramóia para ver quem que ia mandar uma coisa, mandar em outra, quem queria, todo um jogo político misturado com a religião. Isso era muito forte no tempo de Jesus, muito forte. Então quando Jesus olha, ao mesmo tempo que ele vê os olhares que estão ali esperando a palavra, o Senhor vê também os prepotentes, o Senhor vê os do nariz empinado, o Senhor vê aqueles que estão pensando: o que eu posso usar desse homem? Eu vim aqui estão falando tanto dele. Quem
quem sabe eu consigo ele trazê-lo para mim, para o meu time, para conseguir alguma coisa. Ou vamos armar alguma coisa contra ele. Vamos ver o que ele vai falar aqui hoje, para armarmos alguma coisa contra ele. Então, basicamente, Jesus daquela multidão estava distinguindo dois tipos de pessoas: os que estavam com o coração aberto, querendo conhecer a sua palavra, e os que estavam ali com o coração totalmente fechado, que não queriam conhecer a palavra, não queriam escutar a palavra, queriam estar ali somente ou para julgar, ou para fazer o seu plano político, o seu plano falsa religião, de como, de alguma forma, ou usar de Jesus, ou matar Jesus. Essa que é a verdade. Aí Jesus distingue claramente. Aí nós entendemos porque a mudança do discurso. Primeiramente, as palavras de Jesus são belíssimas, são poéticas. E Ele nos fala do céu. E Ele nos fala já de nós termos um coração manso e humilde, e de nós vivermos uma simplicidade, de forma que nós seremos bem-aventurados. E aí Ele diz: ai de vós, ai de vós. E veja, o primeiro ai aqui: ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. O que Jesus quer dizer com isso? Não é simplesmente o fato de ter uma riqueza material. Deus não proíbe, não é pecado a pessoa ter bens materiais e ter até uma riqueza material. Não é pecado. O problema é, e aí nós temos que ler a frase inteira: ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Isso é muito importante para entender. Já tendes a vossa consolação. A pessoa que coloca o sentido da sua vida, o seu consolo, a sua confiança nos bens, pode ser os bens materiais, o dinheiro e outros, pode ser o poder financeiro, o poder religioso, o poder judiciário, qualquer outro tipo de poder, pode ser outros tipos de formas de bens, enfim, onde a pessoa, para ela, aquilo é tudo. Aquilo é tudo. Nisso ela já tem a sua consolação. Ela está consolada, o seu coração se consola nos bens. Pode ser materiais ou podem ser de outra linha de bens, de poder, por exemplo, mas são bens. E nisso está o seu consolo, ou seja, o seu coração se deleita nisso e não precisa mais nada além disso. Não precisa nem de Deus, não precisa nem mesmo de Deus. Deus é o supérfluo, porque o coração já está naquilo. E essas pessoas é que Jesus chama de, as quais Jesus diz: ai de vós, porque você já tem a consolação. Qual consolação? Desse mundo, que passa, que é passageiro, e não estão abertos à consolação do alto, que vem de Deus. O profeta Jeremias está dizendo na primeira leitura: maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Vejam, aqui está o ponto. Aqui está o ponto. O ser humano, quando ele coloca o seu coração em qualquer coisa que não seja Deus, que não tenha a bênção de Deus, o seu coração se afasta do Senhor, e ele acha que ele se consola naquilo. Porém, no entanto, é uma ilusão, porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E o seu coração não estava no Senhor, que não passa. Aí está a ilusão. Ai de vós, como Jesus diz, ai de vós que sois materialistas. Ou seja, no sentido de colocar o coração em tudo que é agora, matéria, de alguma forma, que passa. Ai de vós.
São Paulo, na segunda leitura, está dizendo: Cristo ressuscitou. Isso é importante porque quando Jesus diz: bem-aventurados vós que tens um coração manso, humilde, bem-aventurados vós que hoje sofreis, mas esperam em Deus. Ou seja, o coração não está aqui, o coração está voltado para as coisas do alto. Acreditam na ressurreição do Senhor e esperam nisso. Esses dias eu assisti um vídeo impactante, uma entrevista com alguns cristãos católicos lá na África. Se eu não estou enganado, o país é o Congo, acho que é o Congo, onde essas pessoas, uma vila, com muitos católicos naquela vila, e alguns anos atrás, não foi agora, foi alguns anos atrás, embora isso continue acontecendo, alguns anos atrás eles foram atacados por muçulmanos que querem dividir o Congo, e esses muçulmanos vieram para cima deles com armas e com facões. As pessoas foram brutalmente assassinadas, a vila deles, as casas foram queimadas. Aquilo que às vezes a gente lê na Bíblia, o que acontecia no Antigo Testamento, 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, acontece hoje, gente. Acontece hoje. Na África isso acontece hoje. E aí eles cortaram, teve um dos entrevistados, o braço dele foi decepado por um facão. O outro, mataram os filhos dele na frente dele. O outro, a casa foi queimada. Por quê? Ou eles se mudavam, abandonavam a fé católica e se tornavam muçulmanos, islâmicos, ou eles morreriam. Essa era a ameaça para eles. E aí as pessoas, eles sendo entrevistados, que força daquelas pessoas, anos, agora dois, sei lá quantos anos aconteceu isso, e eles sendo entrevistados agora, eles dizendo, eles queriam que a gente mudasse a nossa fé, eles queriam que a gente abandonasse a nossa fé, mas eu não posso abandonar Jesus, eu não posso abandonar a minha fé. O homem não tem quase nada. Esse homem que falava essa entrevista, ele não tem quase nada. Está lá naquela mesma vilazinha, foi queimada, alguns deles mortos com facão, braço decepado de outro. Mas, na sua simplicidade, eles sabem que o único bem que eles têm mesmo, o único bem mesmo que eles têm, é a fé em Cristo. Olha que coisa! Olha que coisa! Quando Jesus fala, quando ele olhava aquela multidão e dizia: bem-aventurados vós, os pobres, Jesus não está fazendo só poesia. Jesus está vendo pessoas ali naquela multidão que realmente o que eles tinham era Deus. O que eles tinham era Deus. E hoje tem milhões de pessoas que é a mesma coisa, o que tem é Deus. E se nós, na nossa condição, temos um pouco mais, materialmente, tudo mais, ótimo. Bendito seja Deus por tudo que Ele nos dá. Mas não nos esqueçamos. O principal é: onde está a consolação do meu coração? Onde está a consolação do meu coração? Está em Deus? Porque na hora que apertar as coisas, na hora das dificuldades, se o meu coração não está em Deus, vem o desespero. O meu coração precisa estar no Senhor. E é isso, meus irmãos, que Jesus está insistindo hoje para nós. Tenhamos o nosso coração no Senhor, vamos ser bem-aventurados também. Bem-aventurados aqueles que têm consolo nele, no Senhor.